Olá pessoal, espero encontrar todos muito bem, me chamo Caio Nascimento, bem-vindos ao Opinião de Quinta, o meu canal onde eu compartilho com vocês a minha visão sobre os pontos econômicos, sociais e políticos do nosso país, né, da nossa pátria amada Brasil. Já faz um tempo, pessoal, que eu não posto conteúdo aqui nesse canal, mas eu vou voltar agora com um pouco mais de frequência e eu já vou explicar o porquê, tá? Se você não é meu seguidor ainda nas redes sociais, os meus links do Instagram e Twitter vão estar aqui na descrição desse vídeo. E se você não é inscrito aqui no meu canal, já solta a sua inscrição aqui, deixa um like nesse vídeo para me fortalecer muito, tá bom, pessoal? Lembrando que eu não sou nenhum especialista econômico, nenhum especialista político, mas me vejo na obrigação de estudar mais sobre esse assunto para que eu possa cada vez mais trazer conteúdo construtivo e instrutivo para a plataforma, tá bom? E pessoal, estou voltando depois de anos, acho que sem produzir conteúdo aqui para esse canal. Se eu não me engano, esse canal deve ter 1 ou 2 vídeos só, mas eu tô voltando agora e me comprometo a trazer vídeos com mais frequência, conteúdo com mais frequência para esse canal, estar mais ativo e conhecendo mais sobre esses assuntos e podendo influenciar pessoas de maneira positiva. Mas por que eu tô gravando esse vídeo hoje, pessoal? Tô gravando agora dia 30 de outubro, né, onde nós tivemos o segundo turno das eleições em muitos lugares para governador e também para presidente. Eu moro aqui no Mato Grosso do Sul, tivemos o Eduardo Riedel eleito aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul, estado ao qual eu sou apaixonado e minha família inteira vive aqui. E para presidente tivemos o Lula, né, eleito de novo pela 3ª vez para ser o presidente para os próximos 4 anos da nossa nação. Pessoal, a primeira coisa que eu queria comentar aqui é a seguinte: se você se sentiu derrotado de alguma forma nessa eleição, a gente sempre tem os próximos 4 anos, tá, pessoal? Então respeita o resultado das eleições, por mais que muitas vezes a gente não acabe não concordando, e principalmente respeite a opinião das outras pessoas, respeite o voto das outras pessoas também. Então, muito respeito para com a opinião e a liberdade de expressão do próximo, pessoal. Eu queria tocar em alguns pontos nesse vídeo, pessoal, e o primeiro é sobre essa eleição presidencial. Eu acredito fielmente que essa foi uma eleição, na verdade, de quem errou menos e influenciou mais, pessoal. Por quê? Pensando no ponto de o Bolsonaro ter perdido. Se ele perdeu é porque ele errou mais e influenciou menos. Por mais que muitas estatísticas acabem mostrando Bolsonaro e futuro ex-presidente, né, ele seja muito influente nas redes sociais, de certa forma, pessoal, o Lula ganhou muita força nas redes sociais, tá? E teve muitos influenciadores, principalmente artistas de grandes mídias e também as grandes mídias ao seu favor, o que potencializou ainda mais o seu alcance, tá? E onde o Bolsonaro errou, pessoal, nesse ponto, e o Lula acertou, digamos assim. O Lula ele fez mais alianças políticas de marketing e tudo mais, que foi onde o Bolsonaro acabou pecando muito, né? Agora, do primeiro turno para o segundo turno, muitos dos candidatos à presidência da República que concorreram no primeiro turno e que não foram para o segundo turno, se não a maioria deles, né? A maioria deles, com certeza, entraram de apoio ao Lula. A gente sabe que no fundo esse apoio é um apoio sempre esperando algo em troca, né, pessoal? Independente se é da esquerda, da direita ou do centro, esse apoio político acaba sempre vindo acompanhado de algum favor ou de a pessoa estar esperando algum favorecimento, né, ou algum cargo. E isso o Bolsonaro não fez, galera. Ele não fez essas alianças, isso acabou prejudicando muito ele no segundo turno, tá? Outra coisa, pessoal, o Bolsonaro atacou muito as instituições, muito, tanto as grandes mídias quanto as instituições, principalmente o Supremo Tribunal Federal, e isso com certeza repercutiu negativamente para ele com aquelas pessoas que estavam indecisas ou aquelas pessoas mais de centro, né? Então, ser uma pessoa que está constantemente atacando outros poderes, por mais que ele tenha tido razão ou não, não pode ser bem visto, né? E ele fez isso desde o começo, pessoal, do mandato dele, e ele foi acumulando um certo ódio das grandes mídias e também desses demais poderes que acabaram atrapalhando ele tanto no exercício do seu mandato, quanto agora no momento de campanha, né? Então acredito que esse tenha sido também uma das falhas de influência do Bolsonaro e onde o Lula teve êxito, né, por consequência. Outro ponto, pessoal, nessa questão de influenciar mais e de também ter feito mais alianças, né? O Bolsonaro, na vaga que ele pôde colocar um ministro na Suprema Corte, ele colocou... Ele é de centro-esquerda, então era óbvio que ele iria favorecer o Lula de alguma maneira em algum processo que caísse no STF do Lula. E foi o que ele fez, ele votou a favor do Lula, o Lula saiu,
Lula ficou elegível novamente e assim ele pôde se eleger mais uma vez presidente da República do Brasil, tá? Então, o Cássio Nunes, né, pessoal, perdão, o Cássio Nunes, eu acho que também foi um erro do Bolsonaro na questão de influência, tá bom? E para fechar esse primeiro ponto, pessoal, falando do Bolsonaro, eu acho que algo que acabou desgastando de certa forma o governo dele também, principalmente no sentido de influência e de aliança, foi todo aquele episódio com o Sérgio Moro, né? Eu acredito que o Sérgio Moro teve uma grande parcela de culpa na eleição do Lula, tá bom? E por que isso, pessoal? Se o Sérgio Moro tivesse conversado bem com o Bolsonaro para que ele tivesse ido para a Suprema Corte ao invés de o Cássio Nunes, eu acredito que o Moro teria tido maior influência na Suprema Corte, teria tido uma aliança com o Bolsonaro muito forte desde o primeiro turno dessas eleições agora, tanto na parte de campanha quanto no primeiro turno. Ele apresentou aliança para o Bolsonaro agora no final, praticamente, né? Assim, então, após o primeiro turno, eles demonstraram uma certa aliança, e isso fez com que aquelas pessoas também que estivessem, que votaram muito no Sérgio Moro, que tinham muita confiança no Sérgio Moro, assim como eu tinha, né? Eu tenho muita confiança no Sérgio Moro, acabassem, de certa forma, repensando um pouquinho assim, sobre o Bolsonaro, né? Então, eu acredito que se ao invés do Sérgio Moro ter pedido demissão do ministério, e ele tivesse ficado como ministro da Justiça, fazendo um bom trabalho que ele estava fazendo, e ele tivesse ido para a Suprema Corte, pessoal, esse cenário teria sido muito diferente. Então, acredito que isso tenha, de certa forma, favorecido muito o Lula na questão de influência e alianças também, tá, pessoal? E pensando agora, pessoal, no Lula como um todo, na questão de influência e alianças do Lula, né? Vai ser bastante difícil de ele governar esses próximos 4 anos. Por quê? Porque grande parte das bancadas de deputados, senadores e governadores são de centro-direita, eleitos, digamos assim, usando o apoio do Bolsonaro. Então vai ser como o Bolsonaro foi agora nesse mandato dele. Ele conseguiu muito pouca governabilidade por conta que muitos senadores, deputados e governadores eram de centro-esquerda ou de centro, pouquíssimos de direita. Isso fez com que ele tivesse muito pouca governabilidade. Então, o meu receio quanto ao Lula agora é que ele não consiga executar tão bem os planos de governo dele por conta dessa falta de governabilidade decorrente de todos esses cargos de senadores, governadores, deputados que são de centro-direita favorecidos ao Bolsonaro, que favorecem, de certa forma, o Bolsonaro. E outra coisa, pessoal, nessa questão de influência e aliança. Para o Lula ser eleito, galera, ele fez um grande esquema de aliança política ali com muitos partidos de centro e inclusive alguns que se diziam conservadores. E nessa aliança toda ele colocou o Geraldo Alckmin como vice. E o que isso me levanta uma pulguinha atrás da orelha, mas eu acredito que o Lula deva estar com isso preparado já, é de que o cenário do impeachment da Dilma se repita, tá? No sentido de que o Alckmin ou alguém ali vai encontrar uma forma de impeachment o Lula, por conta do histórico dele, ou de alguma ação que eles já vão ficar cuidando de alguma maneira, e o Alckmin tem esse plano de poder aí secundário, né? Ou esse plano que esteja em background rodando aí, de que ele de alguma forma tente favorecer a queda do Lula para que ele possa assumir então a presidência do Brasil, algo que ele já almeja há muito tempo e nunca conseguiu, né, pessoal? Então, só uma coisinha para eu deixar registrado aqui no canal, aqui na plataforma, que eu acredito que possa vir a acontecer aí, não em 2023, mas acredito que em 2024, pessoal, esse cenário se torne bastante possível, tá bom? O segundo ponto, pessoal, que eu queria tocar nesse vídeo, né, tudo isso foi referente ao primeiro ponto. O segundo ponto é que eu acho que não era mesmo que o Bolsonaro se reeleger, pessoal, por 2 motivos. Galera, ele se elegeu, montou uma bancada de ministros bastante técnica, né, e tentou fazer, de certa forma, algumas alianças que não saíram tão bem conforme ele gostaria ou planejava. E logo em seguida tivemos uma pandemia mundial, pessoal. E quando a gente ainda acha que isso não é o suficiente para atrapalhar o mandato dele, né, e de certa forma esse mandato, esse caso criou algumas pautas. Ele, logo depois da pandemia, teve uma guerra que acabou atrapalhando muito também as relações exteriores do Brasil. Principalmente relações exteriores, no caso, eu digo relações do Bolsonaro com líderes do exterior também, né? Então esse é o primeiro ponto. E acredito, pessoal,
que de alguma forma não era para ele se reeleger porque ele tomou algumas decisões visando favorecer seus filhos. Então acredito que os filhos do Bolsonaro tenham tido também uma certa culpa em ele não ter sido reeleito presidente da República para os próximos 4 anos que virão pela frente. E muita gente acaba comentando, pessoal, que Flávio Bolsonaro, Eduardo, não sei qual dos filhos do Bolsonaro ia acabar sendo investigado, ia acabar sendo preso, e aí o Bolsonaro acabou tomando algumas decisões de movimentar algumas peças no tabuleiro político para evitar a prisão dos seus filhos. Quando eu acho que, para evitar isso, ele deveria ter agido igual ele agiu com Roberto Jefferson. Roberto Jefferson teve uma ação inconstitucional, atacou a política, atacou a polícia e foi tratado como um criminoso. E foi assim que o Bolsonaro se posicionou contra Roberto Jefferson, mas ele não se posicionou assim quanto aos seus filhos. Não estou falando que ele tinha que falar que eles eram criminosos, mas sim que a partir do momento em que surgiram as possibilidades de eles haverem cometido algum tipo de crime, o Bolsonaro tinha que ter ido lá e falado assim, não, eu vou dar exemplo, então eu vou pedir para que eles sejam investigados de todas as maneiras possíveis, para que caso eles tenham cometido algum crime, eles paguem pelos seus atos, né? Isso não aconteceu. Ele em diversos momentos comentou que eles respondiam pelos seus atos, mas de nenhuma forma ele facilitou, acredito eu, tá, pessoal, pelo pouco que eu estava acompanhando, ele facilitou essas investigações ou algo assim. E o terceiro ponto, pessoal, que eu queria comentar com vocês agora é o que vai acontecer na política agora. Eu acredito que vão perseguir muito Bolsonaro a partir de 2023, pessoal. Eles vão de alguma forma tentar deixar ele inelegível, tá? Então vão de alguma forma atacar o Bolsonaro ou fazer com que ele não possa mais entrar para concorrer a eleições, ou mesmo serão ainda mais agressivos, tentarão prender Bolsonaro de alguma forma, tá? Eles vão encontrar narrativas, vão encontrar processos, vão encontrar iniciativas que os permitam fazer isso, porque agora o Lula tem grande influência e tem grande poder nas mãos de novo. Ele vai estar na presidência da República, então eu acredito que ele vai tomar algumas decisões referentes a isso, pessoal. A segunda é que ainda acho que vão acabar derrubando o Lula, galera. Então, de alguma maneira, eu acredito de verdade que o cenário do impeachment da Dilma vá se repetir com o Lula e Alckmin, tá? Então esse é o segundo ponto do que eu acho que pode vir a acontecer daqui pra frente. E o terceiro ponto, pessoal, é que daqui a 4 anos teremos de novo eleição, né? Esperamos, na verdade, vivemos uma democracia e acima do poder de exercer meu voto para escolher os representantes, as pessoas que vão me representar, tanto no nível municipal, governamental e federal, eu quero continuar tendo minha liberdade de expressão, né? Então, mas daqui a 4 anos teremos de novo eleição e eu acho que se de alguma maneira conseguirem tornar o Bolsonaro inelegível, o Tarcísio vem aí. Ele foi eleito governador do estado de São Paulo, ele é um cara bastante técnico e competente e acredito que o Tarcísio, se o Bolsonaro não conseguir vir para concorrer a presidente, o Tarcísio é um cara que vai vir muito, muito forte, tá? Pessoal, falei bastante, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de conferir sua inscrição aqui no meu canal e o seu like nesse vídeo, me fortalece demais. Estou me comprometendo a trazer semanalmente vídeos para vocês sobre essas 3 vertentes, principalmente sobre conteúdo político. E por que eu quis voltar, pessoal, a produzir conteúdo agora para esse canal sobre esses assuntos? Porque, pessoal, acredito que se você não está satisfeito com o resultado das eleições, você de alguma maneira tem que se posicionar. E existem N maneiras hoje de nós nos posicionarmos. E a internet, essas plataformas como, por exemplo, YouTube, Twitch, Getter, são plataformas que te dão esse espaço, né? Eu não me posicionei muito pouco nessa eleição referente à política e eu acredito que eu poderia ter feito mais. Então já estou usando o sentimento que está dentro de mim agora para poder dar um start nesse meu lado, né? Então vou começar a estudar um pouco mais política para que eu possa trazer cada vez mais conteúdo técnico, construtivo e instrutivo para vocês de alguma maneira, tá bom? E pessoal, me comprometo também nesse próximo mandato, algo que eu deveria ter feito com o mandato do Bolsonaro, mas eu não fiz, pessoal, porque tinha alguns projetos que eram prioridade na minha vida, mas que eu irei fazer agora nesse mandato do Lula é acompanhar cada uma das ações dele e trazer vídeos comentando aqui essas ações, tá? E também do governo do estado onde eu moro.
Espero que vocês fiquem todos muito bem, que Deus abençoe a nossa pátria, né? Desejo muita sorte ao Lula e muita governabilidade, que ele tome decisões em prol da nossa nação, principalmente em questão econômica e também em questão de empregos, tá? É isso, um grande abraço, eu fui.